Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. E aí, estão empolgados para mais uma aula? Então, vamos seguir com o nosso curso Apocalipse, versículo por versículo. Nós estamos estudando sobre as bestas do Apocalipse e no versículo 12 do capítulo 13, começa falando assim, ó, que essa besta, essa segunda que vai surgir, ela exerce toda a autoridade da primeira besta. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é o seguinte: ela acredita no poder que a primeira besta tem. Ou seja, ela tem coragem, ela tem fé, vamos dizer assim, e ela tem ousadia. A fé no sentido de fato, olha, se ele está me dando autoridade para exercer, então essa autoridade vem lá do diabo, então eu vou exercer a autoridade, não é verdade? Então, nesse sentido que eu estou falando. Muitas vezes, pessoal, nós não exercemos a autoridade que o Senhor nos deu como deveríamos, mas essa segunda besta e também a primeira, elas vão fazer exatamente como o diabo vai determinar para elas. Ou seja, vão desfrutar de sinais e prodígios. Irmão, nós temos o nome de Jesus conosco, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o Pai dentro de nós. Então nós devemos desfrutar dos sinais e prodígios. Mateus capítulo 22, versículo 29, diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a igreja tem que ser equilibrada. Não pode ser só poder, porque senão acaba saindo muitas profetadas, as pessoas acabam indo no culto só interessadas nas manifestações, assim como tinham aqueles que seguiam Jesus em João capítulo 6, que ele dispensou, né, que eles estavam seguindo ele só por causa dos sinais e dos prodígios. Hoje também tem muita gente na igreja que vai por causa disso. Entendeu? Então, não pode ser só poder, tem que ter a palavra junto, ou seja, para a gente filtrar, para a gente examinar tudo e reter aquilo que é bom, conferindo coisas espirituais com espirituais, para a gente não cair em enganos de homens também. E por outro lado, não se pode também ter só palavra. Não, só palavra, e não desfrutar do poder de Deus. É claro que nesse caso é melhor você estar numa igreja que tem palavra, estudo da palavra aprofundado e tal, etc, etc, e ir absorvendo aquilo, e vamos dizer assim, porque isso vai te fortalecer, e dificilmente você vai se desviar na fé, do que você estar em uma que é só poder, 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 mas pouco conteúdo, entende? Então, resumindo, nós temos que exercer essa autoridade, desfrutar do poder e também conhecer as Escrituras. Adão exerceu a autoridade que Deus deu para ele. Deus falou: olha, coloca nome aí nos animais, e ele foi colocando. Então, tem cristão hoje que não desfruta dessa autoridade. Quando acontece alguma coisa, meu irmão, ele corre atrás do líder espiritual ou daquela pessoa que é mais ungida, entre aspas, na igreja, para poder ajudá-lo. Então, falando a respeito disso, veja bem, Jesus Cristo deixou o nome dele para a gente poder usar. Então a gente tem a autoridade de Jesus, irmão, e esse nome funciona. É um nome que está acima de todo nome. Olha o que diz aí em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, gente, que é sobre todo nome. Então vamos dizer assim, ó, câncer é um nome, não é um nome? Então, o nome de Jesus está acima disso. Desemprego é um nome. Depressão é outro nome. Então, o nome de Jesus está acima de todos esses nomes. E nós temos que orar por cura, por libertação, entende? Pedir para que Deus nos use nos sinais e prodígios, na palavra de conhecimento, em profecias, mas enfim, nós temos essa autoridade conosco. Como nós temos feito uso dela? Como que você tem utilizado? Você tem chamado os espirituais da igreja para orar? Ou você mesmo fala: não, olha, o nome de Jesus também é a chave que eu posso usar, entendeu? Eu tenho essa autoridade, então já me foi dado, eu vou orar repreendendo isso aqui. Como é que você tem agido? Não é? Depois segue aí, ó. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é quem, gente? O Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu irmão, ó, 1 João 4,17, tal como ele é, também nós somos nesse mundo, nós somos a extensão do ministério de Jesus aqui. Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que vos dei autoridade para você pisar em serpentes e escorpiões sobre toda a obra do maligno, e nada vai te fazer dano algum. Agora imagina, você pensa em um pai que pede para o filho fazer algo sem lhe dar
sem acreditar que ele tem capacidade muito superior para isso. Por exemplo, você não vai ver um pai deixar um filho atravessar a rua se ele não souber, não tiver a plena convicção de que o filho é capaz de atravessar a rua, de que o filho é capaz de dirigir o carro dele, já está habilitado, de que o filho é capaz de fazer qualquer outra coisa que ele mandar. Ou seja, o filho não só é capaz, como ele já está acima, ele já está muito bom na direção, ele já anda, já se tornou, assim, vamos dizer, independente até certo ponto, ou seja, o pai já confia nele. Então, assim também, irmãos, Deus não ia dar essa autoridade para nós orarmos se ele não tivesse a convicção de que nós podemos fazer não só isso, mas muito mais. Entende? Então, vamos usar o nome de Jesus. Agora, muita gente também quer ter autoridade, quer ser usado nos sinais de prodígios, quer repreender isso, repreender aquilo. Não é isso que vai nos salvar, não é isso que vai fazer com que nós nos mantenhamos firmes na fé na hora da dificuldade, mas sim a revelação que nós temos da palavra, mas nós temos que desfrutar disso também. Agora, tem gente que quer ser usado por Deus, mas ele não quer ou tem dificuldade em ser aprovado pelo Senhor. Você lembra quando diz lá em 1 Timóteo, acho que é o 2,15, que fala assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Está escrito lá. Veja bem, conhecer, querer usar o poder é uma bênção, só que nós também temos que usar a autoridade, né? Nós também temos que saber nos submeter à autoridade. E é aí que muita gente também não sabe. Por isso que eu estou falando. Ele quer ser usado por Deus, mas ele não está se preocupando em ser aprovado tanto quanto ele se dedica a ser usado. Vamos para Atos capítulo 23, para você ver um exemplo de uma pessoa que sabe, e que sabia, vamos dizer assim, né, melhor dizendo, se submeter à autoridade. Então, se nós queremos ter autoridade, usar a autoridade da melhor forma possível, uma autoridade nós já temos. A partir do momento que o Espírito Santo sai em nós, no nome de Jesus, nos convertemos, nós já temos essa autoridade. Agora, se nós queremos ser usados por Deus da forma mais adequada, a gente precisa saber se submeter à autoridade também. Olha o que diz lá em Atos capítulo 23. Fitando Paulo os olhos do Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência, até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Note bem, é uma autoridade ali, é um sumo sacerdote. Tá vendo? Então, lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Então, Paulo apanhou e depois ele xingou o sumo sacerdote. Entendeu? E aí o que aconteceu? Olha aí, ó. Tu estás aí assentado, né, para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Seguindo, os que estavam ao seu lado lhe disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: olha, eu não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote. Tá vendo? Ele não sabia, gente. Aí o que aconteceu? Ele diz aí, ó, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então tem muito cristão hoje que está pecando, falando mal de autoridades que foram instituídas. Meu irmão, não faça isso. Você vê aqui claramente o apóstolo Paulo falando, ó, não vou falar mal de autoridade. Então, tem gente que está igual Miriam. Você lembra Miriam quando ela se levantou contra Moisés lá, que ela acabou ficando leprosa, né? Aí, vamos dizer assim, o arraial, né? Ela ficou separada do arraial. Acho que foram 7 dias, se não me engano, 10 dias, algo assim. Enquanto Miriam não foi restaurada e Moisés orou por ela, enquanto não houve uma restauração na vida dela, o arraial parou, não andou, não seguiu. Às vezes, meu irmão, você está num determinado ministério na igreja, fazendo a obra, está se rebelando contra um líder. Saiba, de repente pode ser você que está sendo um entrave, ou eu, estamos sendo um entrave para que a obra avance. Então vamos nos submeter, gente. Se você não submete, então ora para que Deus te dê uma direção. Se eu não devo ficar aqui, eu não devo ficar aqui, tá? Mas se você está debaixo de uma autoridade, mano, não se levante contra ela, tá bom? Não fale mal dela. Fica quieto que é melhor para você. Você vê, como eu falei, tem muito cristão que tá, ó, com uma lepra na testa, tá leproso aí, as coisas não estão dando certo para ele, e ele não sabe por quê, porque vive falando mal de autoridade, entendeu? É líder espiritual, é presidente da república, é deputado, enfim, é polícia, né? Estão sempre falando mal. Então não fala, gente, vamos ficar quieto que é melhor para nós. Seguindo o texto, diz aí, ó, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, do tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Então, note bem, mesmo ele não sabendo
né, aliás, ele não sabia e ele xingou aquele homem e na sequência ele já se arrependeu. Depois você vê ali que ele vê que tinha autoridade, ele estava no Sinédrio, tá vendo? Sinédrio era o tribunal dos judeus. Então depois você pesquisa mais a respeito disso. Os saduceus eram aqueles que não criam na ressurreição e os fariseus, né, que eram frequentemente mencionados como aqueles que viviam na hipocrisia, que eram sepulcros caiados, bonitos por fora, mas horríveis, podres por dentro. Então, gente, como que está a sua reverência, o seu respeito e a sua submissão em relação às autoridades? Isso faz muita diferença. Então, de um lado, nós temos que exercer a autoridade que Jesus Cristo já nos deu, porque é essa besta que vai subir mar, ele vai exercer com toda a intensidade. E do outro lado, nós também temos que saber nos submeter à autoridade. De repente, você não foi levantado ainda para ser líder na sua igreja, porque você não aprendeu a submeter, ou eu, tá bom? Vamos seguir. Apocalipse 13:12 diz assim: na sua presença, tá vendo? Essa besta vai exercer autoridade. Então, ela conhece o valor da submissão. Então, a autoridade é o diabo que dá autoridade para o anticristo e também e essa besta que vai estar sob a autoridade do anticristo. Você vê, então, é uma espécie de hierarquia. Então, essa segunda besta que vai subir da terra, ela sabe o valor da submissão. Ela sabe também que ela não é independente. Tá vendo? Diferente de alguns cristãos que são independentes. Ah, irmão, por que você não está indo na igreja? Ah, não, eu cansei, eu não dá certo ir na igreja, não, as pessoas são assim, 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 assim. Ele é independente, ele fica fazendo a obra aí com o ministério itinerante sem estar debaixo de nenhuma autoridade. Entendeu? Então, gente, vamos perceber, ó, se a autoridade não fosse tão importante, a besta não iria se submeter. Ambas vão se submeter para fazer a obra delas, do jeito que tem que ser feita para obter os melhores resultados. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Servos, sede obedientes aos senhores, com todo o respeito. Vendo? Não só os que forem bons e moderados, tá? Mas também aos de difícil caráter. Então tem gente que fala, ah, não, que aquela pessoa lá eu não concordo com ela, porque ela é assim, ela é assada. Meu irmão, ela está ali, ela é macumbeira, entendeu? Mas ela está numa posição de autoridade, né? Nós temos que nos submeter. Agora, porque aquela pessoa eu não vou muito com ela, o meu santo não bate com dela, então se o seu santo não bate com dela, então tem alguma coisa errada, porque o santo de vocês dois é Jesus Cristo. Então o seu santo tem que bater com dela. Entende? Tem que bater. Então nós temos que nos submeter, não só aqueles que são bons e cordatos, a Bíblia fala claramente aí, mas aos de caráter difícil. E aí eu quero dizer a você, ó, a, a submissão é absoluta. Ou seja, nós não nos levantamos para tentar derrubar uma autoridade, de forma alguma, nós não falamos mal contra ela, tal, etc, né, mal dela, e só que a obediência é relativa. Então, veja bem, a partir do momento que aquela autoridade desobedece a palavra de Deus, eu não sou obrigado a obedecê-la. Eu não me levanto para tentar derrubar. Porque se Deus colocou lá, é o próprio Deus que vai tirar. Se Deus permitiu que ela exercesse aquela posição de autoridade, né? O povo escolheu e Deus permitiu. Então, assim como Saul, não é verdade? Deus que vai tirar no momento certo. Nós não nos levantamos para derrubar, tá certo? Mas eu obedecer a direção dela é outro departamento. Uma vez que eu tenho convicção plena que aquela autoridade está agindo fora da palavra, eu não sou obrigado a obedecer. Então, o que eu faço? Se for o caso de uma instituição, de uma igreja, em qualquer lugar, é melhor eu sair do que eu me levantar contra a autoridade, ficar ali se rebelando e incentivando outros a se rebelarem, porque Deus não aceita quando alguém se levanta contra a autoridade, mesmo que aquela autoridade esteja, vamos dizer assim, errada. É Deus que trata com essas autoridades, tá bom? Olha o que diz em Romanos capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, tá vendo? Ó, sujeito, você tem que estar. E eu também. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, ou seja, o poder que está naquela função é delegado por Deus. Tá? A escolha é o homem que escolheu, mas quem delegou naquela função tem um poder, vamos dizer assim, tem um poder delegado na função de presidente da República. Mas quem escolheu o presidente, a maioria, foi o homem. Correto? Sem depender, defender partido A, B, C ou D. Os irmãos que estão me seguindo aqui, que assistem às aulas, sabem que eu eu defendo boas ideias, não defendo partido político, mas isso é outra história. Então, entendendo que a função que aquela pessoa está tem um poder ali que é delegado por Deus, eu tenho que me submeter, tá bom? E as autoridades que existem foram por ele o que, gente? Instituídas. Tá vendo ali?
Então, tá claro, ou seja, o poder que essa autoridade exerce foi ele que instituiu aquele poder ali. Então, Romanos 13. O versículo 2 diz aí, ó. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, irmão. Tá vendo? E aqueles que assim procedem trazem o quê para si? Condenação. Então é como eu falei agora há pouco. De repente tem gente que está leproso igual tá leproso, né, com lepra, igual Miriam. Tem gente que está tendo um monte de problema e não sabe por quê, porque está se rebelando contra a autoridade. Simples assim, não é? Romanos capítulo, aliás, seguinte, então você tem que, ó, o que, que eu sugiro para vocês, gente? Estudem a fundo sobre esse assunto, autoridade e submissão, autoridade espiritual. Tá? Nos seminários que eu fiz, nós estudamos. Num seminário, eu estudei a matéria aí, autoridade e submissão, e no outro, estudei sobre autoridade espiritual. Então, os dois seminários, graças a Deus, fui privilegiado nesse sentido, me deu uma boa base no que diz respeito à submissão à autoridade. Então, recomendo a você que pesquise sobre esse assunto, como que você lida com as autoridades, tá? E essa é a melhor forma. Aqui eu dei uma palhinha só, irmão, um resumo, tá? Mas aqui, só para você ter uma ideia, dos seminários que eu estudei, são 24 horas, gente. 12 horas no seminário e 12 horas no outro, só falando desse assunto, tá joia? Fecha parênteses, vamos em frente, Apocalipse capítulo 13, versículo 12, que diz, continua falando aí, ó, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, tá vendo? Então, ele vai ter, gente, vamos dizer assim, uma quantidade, né? Ele vai contar com recursos para divulgar e forçar as pessoas, entre aspas, forçar essa adoração, esse culto voluntário, entre aspas, entendeu? É voluntário, mas que vai ser forçado, senão a pessoa vai ter que acabar morrendo, enfim. Consequências serão desastrosas para quem não prestar culto para o anticristo. Assim era também no contexto em que o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse. Havia, gente, nós já vimos isso em outras aulas, o culto ao imperador. E era uma forma de testar a fé dos cristãos. Entende? Então, João sabia também o que era lidar com a autoridade, ele soube submeter. Você vê aquele mesmo João que um dia virou e falou assim: Senhor, o senhor quer que a gente faça descer fogo do céu aí para consumir esse pessoal todo? Agora é aquele homem que diz que ama, é aquele homem que sabe submeter a autoridade, por aí vai, né? Então ele foi aperfeiçoado. E nós também estamos sendo aperfeiçoados, meu irmão. Tá certo? Então, é, faz com que até esses habitantes adorem a primeira vista. Haverá uma persuasão muito grande, vamos dizer assim. Tá? E ó, Jesus Cristo já falou a respeito disso. Queria surgir esse falso profeta. Olha lá em Mateus 24:11. Igualmente, hão de surgir muitos, tá vendo? Muitos falsos profetas enganarão quantos? A muitos também. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, né? Ou seja, o amor de muitos vai se esfriar. Então vai ter que haver uma perseverança, gente, até o fim, para que haja salvação daqueles que estiverem aqui no período tribulacional de 7 anos. A vida vai se tornar extremamente difícil. Nós também já falamos disso em aulas anteriores. Né? Então, vamos nos firmar, entregar o nosso coração para Jesus, cada dia mais, estar mais firmes com Ele, para que nós não venhamos passar por esse período difícil. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, nós temos que fazer parte dessa igreja invisível que é do Senhor Jesus. Maravilha? Apocalipse 13:12 vai dizer, ó, cuja ferida mortal fora curada, tá falando aí. Então, gente, esse homem, ele vai acontecer algo com ele, né? Na primeira besta aí agora tá falando, né, que teve essa ferida mortal curada, nós falamos disso em outro vídeo. Deixa eu só falar algo para você aqui voltando, que a segunda besta, que é a que sobe da terra, diferente da que sobe do mar, é, essa segunda besta, ela vai ter, né, que a gente viu ali a questão dos sacerdotes e tal, do sumo sacerdote, ela vai exercer uma função de líder dos sacerdotes que irão adorá-los, ou que irão adorar, daqueles que irão prestar culto, entendeu? E também da multidão de seguidores. Então, ele vai ser um líder mundial, vamos dizer assim, dessa religião, tá? Para que vai ser propagada aí no meio. Então, é ele que vai tomar conta disso, dos promotores da falsa adoração que vai estar no nosso meio. E aí, quando fala aí dessa ferida mortal que fora curada, gente, existem algumas possibilidades. Veja bem,
Antes disso, vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 ao 14, tá? Que diz: ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, tá? Então já era pregado isso. Por que a gente está falando isso? Porque uma das possibilidades é que essa besta ela vai dar a impressão de que ela também ressurgiu dentre os mortos. Então vamos seguir. Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então, olha só, a primeira possibilidade, então, é que vai haver, quando ela sair, ela vai ficar presa durante 1000 anos, tá? Então, quando ela sair desse período de 1000 anos, que chama de milênio, que nós vamos estudar mais para frente, então muitos vão acreditar que ela ressurgiu, assim como Jesus Cristo ressurgiu. Entende? Então, se percebe como ela vai ser muito capaz, nesse caso aqui está falando do anticristo, tá? Como ela vai ser muito capaz de enganar bastante gente devido a essa questão aí. Então, por isso que fala aí que essa primeira besta, cuja ferida foi curada, tá? Uma possibilidade é a ressurreição, que vai ser, né? Outra vai ser aí, ó, depois do milênio. Tem gente que fala que isso daí é algo que ela vai fazer depois do período do milênio, né? Tem aqueles que creem que foi algo que uma cura, uma restauração que aconteceu lá em 1929. Você sabe lá da história, sabe da guerra, da crise que aconteceu, a famosa crise de 29. Outros dizem que vai ser um Império Romano revivido, tá bom? Então, deixo aí essas possibilidades, nós já falamos disso com mais profundidade nesse assunto, eu falamos disso em outro vídeo. Recomendo que você faça uma revisão, ó, do Apocalipse capítulo 13, versículos 3 e 4, que você vai ver que a gente aprofunda mais sobre essas possibilidades lá, tá? No demais, pessoal, vou encerrando por aqui. E como sempre, eu tenho que fazer aquele convite de Deus para você que está me ouvindo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. É muito importante que você aprenda essa submissão, sabe? Essa prática que é extremamente importante, tanto para nós que estamos na igreja, que somos servos de Deus, quanto para você. Então você precisa ter condições. Às vezes você pode falar assim: ah, não, mas lá no meu trabalho é difícil me submeter. Ah, não, eu não consigo me submeter a homem nenhum. O que é isso? Não, não, ninguém manda em mim, não é questão de mandar. Submissão significa estar debaixo da mesma missão. Lembra que eu falei que a submissão é absoluta, mas a obediência é relativa, tá bom? Então, se você precisa dessa condição de submissão, de ter o seu coração mudado, tá? Parar de, muitas vezes, agir nas obras da carne, que estão lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, é necessário que você entregue a sua vida para Jesus Cristo, porque nas obras, aliás, as obras da carne estão nos versículos 19 e 21. Os versículos Gálatas 5, 22 e 23, está falando do fruto do Espírito, e duas qualidades extremamente importantes para que você consiga se submeter às autoridades, ao domínio próprio e à mansidão. Tá? Agora, para que a gente tenha esse fruto do Espírito dentro de nós, é necessário que a gente entregue a nossa vida para Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Por quê? O fruto do Espírito é o amor. E ele tem 9 partes, entendeu? E 2 delas são essas que eu falei agora. E o amor de Deus, Romanos 5,5, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, para você ter esse amor de Deus, essa submissão, essa mansidão, o domínio próprio, você precisa entregar a sua vida para Jesus Cristo, para que o Espírito Santo venha habitar em você. Para tanto, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, vá até um irmão em Cristo, um líder espiritual, fale que você quer se entregar para Jesus Cristo, que você reconhece que precisa começar a viver pelo fruto do Espírito, e você quer conhecer mais a palavra, e você quer também ter esse relacionamento mais próximo com Deus, e reconhecer aí as hierarquias. O reino de Deus ele tem hierarquias, né? Então, na sua vida natural, na minha vida, nós temos pessoas em todo lugar que nós temos que nos submeter a elas em algum momento, tá bom? Então, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, ou vá até um culto no lar, de repente alguma reunião que as igrejas fazem nas casas, para que você possa conhecer mais a respeito disso que eu estou te falando e entregar o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo, tá bom? Para você, meu irmão, que já é um cristão, tá? Eu queria te perguntar como está o uso da autoridade do nome de Jesus. Como que você tem feito, você tem se apropriado disso, do uso da prática, né? Que ela já está dentro de nós. Como que você tem usado? Você está do lado daquelas pessoas que, quando a coisa aperta, você chama alguém
que você considera mais espiritual para orar, para repreender, e, né? Ou você mesmo já usa a autoridade do nome de Jesus e repreende, ora, libera palavras, etc, etc. Então, saiba que isso está disponível para nós. E do outro lado, conforme nós falamos, você está se preocupando mais em ser usado por Deus ou aprovado por Ele. Lembre que os aprovados vão ser salvos, os usados somente não, porque ele pode ser usado por Deus e ter um caráter que condena, né, a vida dele. Né, pode estar trazendo sobre ele mesmo condenação. Então, como é que está a sua submissão em relação às autoridades? Como que você tem lidado com isso? 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 e 14 dizem: sujeitai-vos a toda instituição humana, seja autoridade humana, por causa de quem? Por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades enviadas por ele. Então, se o seu líder espiritual não pode fazer algo, mas ele mandou alguma autoridade lá, algum outro irmão, né? Esse irmão é autoridade, nós temos que nos submeter a ele também. Tem gente que pensa, ah, não, mas não é o pastor, eu queria o pastor, e não sei o que, não é o apóstolo, não é o profeta, não é o mestre. Ah, eu queria esses aí. Ah, não veio nem o presbítero? Ah, não, o que é isso? Meu irmão, ali tem uma autoridade que foi delegada, e nós temos que submeter e honrar essa autoridade, essa pessoa que está ali, tá bom? Aí diz assim, ó, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, tá vendo aí? Como para louvor dos que praticam o bem. Então, medita nessa palavra e vamos cada dia mais sermos ousados para usar o nome de Jesus, sermos aprovados primeiramente e vamos aprender cada vez mais a nos submeter às autoridades delegadas por ele. Que Deus continue prosperando os seus caminhos. Gente, vamos avançando e até o próximo vídeo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos em frente. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.